Vamos lá orar por este homem de Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Pai amado e querido, como eu te louvo, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nossa vida só tem sentido com o Senhor. Estamos aqui como vasos de barro, a glória é somente do Senhor. Toda a honra é tua, Pai. Mas eu te peço que o Senhor possa, usando o teu servo, teu filho, como vaso de barro, falar aos nossos corações. Alimentar, Senhor, a nossa alma, nos desafiar, Pai. Tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, trazer renovo, trazer fé e esperança. É isso que eu oro e te peço. Leva as nossas mentes cativas até o seu trono, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito bom dia. Essa mensagem que eu vou falar aqui com vocês, Deus falou muito comigo. E ela tem o título de Tempo da Calamidade. Eu recebi essa semana uma notícia e eu precisei beber dessa palavra para poder me restaurar. A Bíblia, se eu pudesse falar assim, numa resposta bem rápida, se alguém é ateu, por exemplo, que nunca leu a Bíblia, ou alguns que falam que conhecem a Deus, mas nunca leram a Bíblia, se a gente pudesse resumir o que a Bíblia diz, os 66 livros que tem na Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o que ela significa para mim e para você? É uma história de um relacionamento do homem com Deus, sendo que o homem quer ser o centro das coisas, fazendo a sua vontade, e Deus passa o tempo tentando salvar o homem das bobagens que ele faz. Essa é a história da Bíblia. Se você pegar desde Gênesis, Apocalipse, e tiver isso em mente, você vai ver que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus criou o homem não como um robô, uma peça que você pudesse controlar. Ele criou o homem com a sua vontade própria, que a gente chama de livre-arbítrio, os teólogos chamam disso, e colocou uma regra para ele só: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que muitas vezes, a gente pergunta, por que Deus fez uma regra só dessa e deu a oportunidade para o homem errar? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a vontade própria para fazer as coisas. Mesmo depois de você convertido, com o Espírito Santo dentro de você, você pode fazer uma bobagem. Senão não existiria apostasia. Apostasia é você errar o alvo definitivamente. Mesmo tendo o Espírito Santo de Deus em você, você pode falar, eu não quero ser salvo. E um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia. A apostasia é uma das coisas que está entrando no mundo de uma forma tremenda. E quando a gente fala entrando no mundo, não é entrando no mundo, é entrando na igreja, porque a apostasia ocorre na igreja, porque quem não é crente, quem não conhece, ele já está na mão de Satanás. Essa semana também a semana passada eu tive uma experiência muito chocante para mim. Eu falando de Jesus para uma pessoa e ela falou assim, eu não tenho nenhuma preocupação da minha vida eterna. A história da humanidade, nesse relacionamento com Deus, ela resume nas ações que Deus tem feito ao longo de todo o tempo, na sua vida, na minha vida, para trazer a remissão do pecado. Essa palavra pecado é hamartia no grego, é errar o alvo. O pecado não tem nada de moral, irmãos. Muitas pessoas falam que o pecado é uma coisa que se refere à moral. Ele não tem nada com o moral. Ele tem a ver com um alvo que você está errado. Então Deus passa o tempo todo tentando trazer você para o alvo dele,
que é ser a imagem de Deus. Porque lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, na primeira parte, ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está a trindade toda comprometida. O Deus nosso é único, resumido em 3 partes: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A trindade estava tão interessada que ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, resumidamente, a história da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é essa, que Deus está constantemente criando oportunidades para mim e para você ser salvo. Eu pedi licença para o Stanley. O Stanley é aquele guitarrista excepcional que nós temos aqui, que ele tem uma maneira muito interessante de humor e de sensibilidade, engraçado, e eles me contaram uma história, eu pedi licença para contar rapidamente, que faz um link disso que eu estou falando. Eles estavam gravando junto com o Miguel, o Moisés, que não está aqui hoje, do piano, estão gravando lá um CD, um disco, sei lá como é que a gente chama isso hoje, CD, disco, e um desses músicos não é crente, mas ficou prestando atenção da maneira que o Stanley e o Moisés falavam. Então, o Stanley falava assim: o vaso, né? E o rapaz que não é crente, a gente tem uma linguagem de crente, não tem? O vaso, né? Aí ele chegou uma hora lá no intervalo e perguntou assim: o que significa vaso, né? Aí o Stanley, com aquele humor dele, falou assim: fala com o Moisés, que é santo, que vocês vão entender o que é vaso. E o Moisés, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, falou assim: vaso é o seguinte. O detalhe é mais longo, mas eu vou resumir aqui. O Moisés estava separado no piano, numa sala separada, né? E ele falou assim: quando você entrar lá, presta atenção, se ele estiver orando, ele é muito santo, se ele estiver orando, você não entra não. E ele, coincidentemente, na hora que entrou, viu o Moisés ajoelhado orando. Aí a coisa piorou mais. Mas na hora que acabou, ele falou assim: o que significa vaso? Aí o Moisés vira e fala assim para ele: o oleiro é aquele que pega um vaso de barro, que não vale nada, e ele vai moldando aquilo até ficar muito bom, do jeito que ele, artista, sabe fazer. O oleiro é Deus, e nós somos vaso de barro, e que ele vai nos moldando até que a gente fique, às vezes quebra, às vezes tal, ele faz de novo, ele vai moldando até que fique perfeito. E isso daí foi impactante para aquele moço. Hoje eu vendo esses missionários que estão ali fazendo uma obra tremenda, ou esses que vão voluntariamente lá pregar o Evangelho, falar de Jesus, Deus está constantemente, irmãos, criando oportunidade desse tipo. Até mesmo uma coisa como essa, que parece simples, Deus sabe e conhece o que está no coração daquele homem, que precisava ouvir que aquilo, ele era um vaso. Ele pode se tornar um vaso na mão do oleiro para ficar perfeito. Então, o tema da minha pregação hoje, porque Deus falou muito comigo nessa semana, quando eu fui impactado, quando eu ouvi uma pessoa falar: eu não tenho nenhum interesse de pensar na vida eterna, porque eu acho que se eu morrer agora eu vou virar matéria, energia. E eu tentei argumentar de um ponto de vista lógico com essa pessoa, falando o seguinte: vamos dizer que o que eu estou falando para você de viver na eternidade com Jesus, que tudo isso fosse uma grande mentira. Vamos admitir que isso tudo fosse uma grande mentira. Nessa minha cabeça de engenheiro que eu sou, eu às vezes tento encontrar uma resposta lógica das coisas, mas a palavra de Deus diz que quem convence do erro da justiça é o Espírito Santo. Então, eu posso falar 10 horas da lógica que eu não vou convencer ninguém. Então, eu falei: vamos dizer que eu esteja completamente errada, e você está certa, e você está achando que só tem esse seu caminho, morrer e virar energia.
E se eu tiver certo e você tiver errada? Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Aí ela ficou um pouco impactada, essa pessoa, e eu falei assim, mas vou te dar uma notícia pior que essa. Eu não te convenço de nada pela lógica. É o Espírito Santo de Deus que está aqui, cercando você todo tempo. Eu estou falando para você e você nunca vai poder lá no inferno falar assim para mim. Poxa, ninguém me avisou. Irmãos, nós passamos todo o tempo sendo cercado por Deus para que a gente possa compreender o que é Ele conosco. Mas vamos admitir que toda essa plateia aqui agora, e eu creio que dessa forma, já conhece a Jesus como seu Salvador. Como que é que nós, como crentes, agimos no tempo que ele chama de calamidade? Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, com aquela forma poética que é o livro de Eclesiastes, eu quero ler com vocês o capítulo 9 do livro de Eclesiastes, que a primeira vez que eu li isso daqui, li com essa vontade de entender o que ele estava querendo dizer. Eu fiquei bastante impactado e filosoficamente, não vou nem falar teologicamente, mas filosoficamente, isso me fez pensar muito. Veja que interessante, ele com essa forma poética que ele escreveu o livro de Eclesiastes. Vi ainda, debaixo do sol, versículo 11 do capítulo 9 de Eclesiastes, vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. E aí ele explica a partir do versículo 12 que o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Eu fui debulhar esse trecho aqui, no original hebraico, a tradução literal dessa frase que ele traduziu como tempo da calamidade, Piton nafal har eth, de repente caiu na hora errada. Ao invés de eu traduzir como tempo da calamidade quando cai de repente, o literal é de repente caiu na hora errada. Então eu posso dizer que a hora errada equivale ao tempo da calamidade. E ele fez duas analogias para poder explicar isso. A primeira é que os peixes se apanham com a rede traiçoeira e os passarinhos se prendem com o laço. Eu aprendi quando era mocinho com meu avô jogar tarrafa. Não sei nem se sabe o que é tarrafa, mas o pescador sabe que jogar tarrafa é mais fácil do que pegar com a... Eu detesto pescar. Então o meu avô falou assim, você não gosta de pescar, pegar um a um, eu vou te ensinar a pegar muitos. Então ele me ensinou a jogar tarrafa. E eu percebi que aqueles peixinhos pequenininhos, eles eram pegos na rede com a guelra, embora a rede tivesse um buraco maior que o peixinho, ele só quando ele mexia e prendia com a guelra que eu trazia ele de volta. E o passarinho tem um pescoço menor do que a cabeça. Quando você põe o laço do passarinheiro no passarinho, ele só prende quando ele mexe a cabeça. Então, tanto o peixe quanto o passarinho, quando mexe, é que são pegos. Então, aqui tem uma analogia que explica como é que você escapa do tempo da calamidade. A rede pega o peixe na hora que ele mexe. O passarinho é pego pelo laço do passarinheiro na hora que ele mexe. Essa é a lição. No tempo da hora errada ou do tempo da calamidade, nós não devemos fazer nada no nosso conhecimento do bem e do mal, no nosso esforço, na nossa capacidade, no nosso controle. É isso que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você. Ao contrário, nós devemos confiar naquele que domina o tempo e o acaso ou a sorte. Então essa palavra foi tremenda para mim, porque na hora que eu recebi uma notícia ruim que eu tinha essa semana, e que me deixou bastante abalado, Deus tinha começado a falar comigo nessa palavra na segunda-feira, e eu fui na fonte. Falei, poxa, pai, o
O senhor está falando comigo antes da notícia? Então eu quero saber o que é. Ele falou, não faz nada. Deixa comigo, eu tenho o controle do tempo e do acaso. Essa palavra tempo, irmãos, ela no original grego, ela é kairos. O grego é uma língua muito prolixa, então ela fala do crono é do relógio, mas o relógio mede o tempo medido. Mas o kairos é o tempo determinado por Deus. Nós, por exemplo, somos de uma geração que vai ver a volta de Jesus Cristo, nós vamos ser arrebatados. Isso é um tempo kairos que ele preparou para isso, e ele explicou na Bíblia todo o tempo. Se você pega lá o capítulo 9 do livro de Daniel, que ele fala das 70 semanas, 69 dessas 70 semanas já foram cumpridas, rigorosamente, com aquele tempo que ele revelou para Daniel lá. Falta uma semana, que é o tempo da tribulação, que tem um interregno, como é que chama isso? Um tempo que ele parou o relógio de Deus quando entrou a igreja, e a igreja, enquanto não for retirada daqui, não pode continuar a última semana das 70 semanas. Deus tem um propósito para tudo. Ele tem o controle completo do tempo, ele tem o controle de tudo. Esse moço que está querendo ser presidente lá nos Estados Unidos, ele estava lá, assim, numa posição, aí o cara, deu um tiro na cabeça dele, ele fez um movimento no tempo, assim, passou aqui. Esse é o controle de Deus. Ou seja, Deus está avisando para mim, para você, está avisando para ele, que ele tinha um propósito dele não morrer ali, na hora. Isso acontece com você no dia a dia que a gente nem percebe. Ele tem o controle do acaso. O acaso não é feito para ele controla o acaso. Irmãos, quando eu parei nisso, eu falei, puxa vida, então eu não tenho nada para fazer no meu esforço, no meu conhecimento do bem e do mal, na minha capacidade, no meu controle, eu não controlo nada. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa palavra agrado, chafé, ela foi traduzida como conhecer e saber, e no hebraico nós aprendemos que essa palavra é iada. Eu tinha um japonês amigo meu, engenheiro, arquiteto, muito bom, que chamava iada, com Y. E essa palavra iada é conhecer com intimidade. Quando Adão conheceu Eva, usa a mesma palavra lá no livro de Gênesis, iada. Nós já falamos isso várias vezes aqui. Essa palavra de intimidade com Deus, irmãos, o crente pode conhecer a Deus superficialmente para o resto da vida dele. Quando ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador e declara com a boca que Ele é o Senhor da vida dele, ele vai ser salvo. Ele está com o seu nome escrito no livro da vida. Mas e se ele não tiver intimidade com ele, você vai continuar sendo o controlador da sua vida. É isso que Deus está tentando explicar para mim e para você, porque quando você conhece ele na intimidade, você vai saber que ele faz misericórdia, juízo e justiça. Isso é uma promessa que está aqui para Deus, para mim e para você. Salmo 112, ele tem umas passagens de uma promessa que eu quero que eu e você tomamos posse hoje. Muito de nós tem experimentado coisas na vida que não precisaria experimentar. Não estava dentro do plano de Deus experimentar. Mas como você e eu temos liberdade de fazer o que você quiser, muitas vezes nós passamos por situações desse tipo. Olha o que diz o Salmo 112. E no versículo 1 ele já começa assim, aleluia! Ele já começa gritando assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Esse verbo compraz é o mesmo que foi traduzido ali no Jeremias por agrado, chafé. Ele se agrada nos seus mandamentos. Esse agradar não é uma coisa passiva, você gosta disso. Não, ele é ativo.
É você querer ser agradado pela palavra do Senhor. Então, aqui ele diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz ou se agrada nos seus mandamentos. A palavra de Deus diz que se você crê na Bíblia como ela está escrito, você vai fazer tudo o que você quiser. Então, qual é o segredo de você pedir uma coisa para Deus e não ser atendido? É porque você não crê nela do jeito que está escrito. Não, mas é muito simples isso. Ah, é só isso? É só isso. Porque Ele é que é extraordinário. Nós somos ordinários. Ele é extraordinário. Então, ele continua: a sua descendência, a nossa descendência, será poderosa na terra. Então, quando eu olho o meu netinho, que nasceu agora em março, eu orei outro dia com ele, porque ele começou a me reconhecer. Olhando para mim, ele já começou a sorrir para mim. E eu comecei a orar para ele, declarando essa palavra. A sua descendência será poderosa, então você vai ser um homem poderoso. Quando você vê um filho seu na droga, você declare sobre ele, a sua palavra diz: Senhor, ele será poderoso. Então isso aí que ele está passando agora vai sair. Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Ela será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você, irmãos. Essa palavra justa, outro dia eu perguntei isso aqui, poucas pessoas compreenderam talvez isso. Quem que é o justo? Eu me considero justo porque não é que eu sou justo do jeito que a gente conhece na semântica portuguesa, não. Eu sou justo porque Jesus Cristo morreu por mim. Então, Ele justificou todos os meus pecados, e Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, Ele levou sobre si todo aquilo que eu estava devendo. Nenhum de nós pode pagar a dívida que nós temos com Deus. Então, esse salmo ele é maravilhoso, e ele continua no versículo 4 dizendo o seguinte: ao justo nasce luz nas trevas. Hoje nós cantamos isso. Ao justo nasce luz nas trevas. Irmãos, a definição de luz é ausência de trevas, ou de trevas é ausência de luz. Onde tem trevas entra a luz e ela desaparece. Eu já contei essa história, vou contar de novo. Tinha lá na Mauritânia, no deserto do Saara, a empresa que eu trabalhava fez uma estrada de 600 quilômetros no meio do Saara. E um dia um senhor que estava fazendo pesquisa naquela região, ele achou que ele já conhecia o caminho, que não tinha ainda o caminho. E a gente tinha que andar lá, quando ele andava no deserto, tinha que andar com os tuareg, que eram aqueles guias que olhavam de noite a estrela e sabia para a direção que ele ia, e durante o dia ele sabia onde ele ia. Então ele um dia pegou a caminhonete dele e saiu. Saiu com água, saiu com algum tipo de coisa, e foi fazer, e se perdeu. Depois de 4 ou 5 dias, perceberam que ele tinha se perdido. Então, a forma de encontrar aquele homem foi fazendo círculos, aumentando cada vez mais os círculos, e foram andando com o tuareg, até que uma noite, numa distância aí de 20 a 30 quilômetros, esse cara tinha perdido, tinha acabado o cigarro, porque ele fumava, tinha acabado a água, tinha acabado a comida, e ele estava por lado de fora da caminhonete, já tinha acabado a gasolina, ele estava por lado de fora da caminhonete, e ele ficou lá com um isqueiro, brincando com o isqueiro assim. Aquela luzinha fazia assim de vez em quando, do isqueiro, a 20 quilômetros de distância. E aquela turma que foi atrás dele viu aquele sinal e foi naquela direção. Aquela história foi tão... e salvou o homem. Aquela história foi tão forte para mim quando eu ouvi essa palavra dizendo isso, que a luz, ela acaba as trevas, irmãos. Uma pequena luz lá naquele deserto à noite salvou a vida daquele homem. Traz isso para você com essa palavra aqui que Deus está falando. Ao justo nasce luz nas trevas.
Se a sua família, ou se você, ou se o seu negócio está passando em algum tipo de treva, você pode clamar: Senhor, a sua palavra diz isso. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Essa palavra Deus falou comigo. Aquilo que para você parece má notícia, faz parte do plano de Deus. Aquele que estava lá gravando, ouviu essa palavra, o vaso. Essa palavra tão boba, tão uma brincadeira. Nada para Deus é brincadeira, irmãos. Todo tem um sentido de Deus. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que não será abalado, ele não se abala com má notícia. O seu coração, que é a parte interior, é firme. E ele é confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ser cumprido, ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Se você está passando algum tipo de coisa que tem um adversário querendo te pegar, comece a orar aqui sobre essa passagem aqui. Uma coisa que eu aprendi quando eu me converti, logo depois que me converti, os meus mentores que Deus ia colocando para me ensinar, foi que quando você ora sobre a palavra, aquilo que Deus, Ele é fiel. E aqui está dizendo isso. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Mas cuidado que você não vai pedir para Deus matar o seu adversário. Porque às vezes o plano de Deus não é matar, porque Ele pode matar. Mas às vezes o plano de Deus é salvá-lo. Você percebe isso? Deus traz muitas pessoas em situações para ser salvo, irmãos. Porque Ele já morreu antes de que você e eu pudéssemos aceitar Jesus, Ele já morreu por mim e por você. Então Ele me deu um contrato assinado antecipadamente por Ele para eu assinar se eu quiser. Esse é o livre-arbítrio. Então Deus não tem propósito de matar a humanidade porque Ele criou a humanidade. Ele tem propósito de salvar a humanidade. Se você orar dessa forma, você sabe que você está entrando na hora correta. Quando eu e a Raquel, com 1 ano e pouco de convertido, fomos para o Iraque, alguém questionou a gente, nós tínhamos 15 dias para mudar, muito rápido, o país estava em guerra com o Irã, não tinha companhia aérea para descer lá, porque estava em guerra, então só tinha uma companhia da Iraq Airways, que era a companhia estatal, que a gente tinha que fretar um avião, um jumbo, para levar a gente. Então, nós tínhamos 1 ano e pouco de convertido. Hoje talvez se eu falasse assim para você iria para o Iraque hoje com seus 3 filhos? A minha mais nova era a Rebeca, que tinha menos de 1 ano, 1 ano e meio. E a Raquel falou assim, a palavra de Deus diz, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Eu vou ler esse salmo do versículo 1 até esse versículo 7. Que eu quero que você tome posse, porque isso é a palavra de Deus profética que eu estou falando. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Então, se eu e você habitamos no esconderijo do Altíssimo, já encontramos esse lugar. Eu estou procurando aqui um lugar para me proteger do tempo da calamidade, do tempo do erro, da hora errada. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, eu e a Raquel passamos a pandemia e não pegamos Covid. Por que alguns pegaram, outros não? Eu não sei. E nem quero saber. Mas Deus tem os propósitos dele. Então, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Pavês é aquele escudão grande. E escudo.
Essa é a verdade de Deus contra todas as coisas. Não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem que controla esse acaso de não ser atingido? É o Senhor. Então aqui nesse salmo está mostrando que tem tempo de calamidade, porque Ele vai te livrar do terror noturno, da seta do dia, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola o meio-dia. Existe a calamidade. Nós não temos um seguro. Quando você se converte a Cristo, você não tem um seguro de vida. Mas você tem um seguro que é o Senhor, que sabe que você está sendo protegido, porque Ele controla o tempo e acaso da minha e da sua vida. Eclesiastes 9:11, eu vou voltar aqui nessa passagem, porque eu já estou terminando, para dizer o seguinte. No versículo 11, ele diz assim, vou repetir esse versículo 11. Vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Aqui tem uma lista de 5 grupos que eu separei aqui. Os ligeiros, os valentes, os sábios segundo os olhos humanos, os prudentes e os inteligentes. Cada um desses ligeiros, valentes, sábios, prudentes e inteligentes estão buscando, no alto do seu conhecimento do bem e do mal, estão buscando prêmio, vitória, pão, riqueza, favor. Nós passamos a vida inteira querendo ser ligeiro, alguns são muito ligeiros, se eu não fizer isso não vai dar certo. Outros são valentes, outros são sábios, penso que são sábios. Outros são muito prudentes, isso aqui eu vou me planejar aqui, se eu fizer isso, vai dar certo. Outros são inteligentes, acho que eles são inteligentes. Outro dia eu ouvi uma entrevista do Elon Musk que ele falou que a inteligência artificial vai chegar um momento que vai ser muito mais inteligente que nós. E eu fiquei pensando, mas quem que programa a inteligência artificial? É um ser mais inteligente que somos nós. Porque Deus colocou a sua centelha da sua imagem em nós como inteligente. Mas essa inteligência não nos livra de nada. Essa inteligência não nos dá, por exemplo, o favor. Tudo depende do tempo e do acaso. Então a pergunta que fica finalmente é: quem controla o tempo e o acaso? É o Senhor. Salmo 31:14 diz assim: quanto a mim, Davi falando, quanto a mim, eu confio em ti, Senhor. Davi, quando escreveu esse salmo, ele era já o rei poderoso, era o maior rei que Israel teve até hoje. Ele falou: quanto a ti, eu confio em ti, Senhor. E eu disse: tu és o meu Deus, e nas tuas mãos estão os meus dias ou os meus tempos. Quando nós observamos essas coisas que estão acontecendo na nossa vida com fé, irmãos, que tantos tempos da confusão, vamos chamar assim, quanto os tempos dos triunfos, estão nas mãos do Senhor. Se você e eu acharmos que a sua ligeireza, a sua valentia, a sua sabedoria, a sua prudência, a sua inteligência não depende de nós. A hora que eu consegui entender isso, essa semana, eu passei a me alegrar no tempo do Senhor. Senhor, alguma coisa o Senhor quer fazer para me ensinar sobre essa notícia do tempo da calamidade ou do tempo da hora errada. O que é errado para você e para mim, irmãos? Errado é você errar o alvo. E o alvo que eu e você temos é o alvo determinado pelo Senhor, e não pela minha programação, para a minha coisa de vida. Cada dia mais eu tenho aprendido a saber menos de mim e saber mais do Senhor, porque é a coisa mais inteligente. Assim como eu falei para aquela pessoa sobre salvação, sobre vida eterna,
E acho que quem fica um pouco mais velho vai pensando mais em vida eterna do que na vida aqui, né? Embora, às vezes, os planos que eu faço para a minha vida, eu preciso de mais uns 200 anos. Mas eu sei que em 200 anos nós já não estamos mais aqui há muito tempo, já voltamos e estamos reinando aqui, já com o corpo glorificado. Então eu quero terminar lendo aqui Isaías 30:15, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, toma posse isso para mim e para você, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, e em vos converterdes, converter é mudar de direção, e em sossegardes, é descansar, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Amém? Vamos terminar orando. Eu não vou perguntar se alguém aqui está passando tempo de calamidade, porque às vezes a calamidade, essa palavra calamidade, ela pode parecer uma coisa muito grave. Uma doença, por exemplo, que os médicos falam que é incurável. Eu quero chamar a irmã aqui da Argentina, eu quero orar com você aqui agora, porque o seu tempo de calamidade não é tempo de calamidade. A palavra de Deus diz que, e se tiver alguém ainda que tem alguma enfermidade, vem aqui à frente que eu quero orar também, a Raquel vai ungir. Venha rapidamente. A palavra de Deus diz, irmã, que Ele, Jesus, lá no livro de Isaías ele não fala que é Jesus, mas nós sabemos que é o Jesus, é o Messias. Ele, Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, a enfermidade nossa já está cravada na cruz. O livro de Colossenses fala lá no capítulo 2 que Ele cravou na cruz os nossos débitos. Então, se há alguma enfermidade, se há algum débito, seja de enfermidade ou seja de dinheiro mesmo, que não pertence a você, porque aquilo que está lá, ele já está cravado na cruz. Então, Ele levou sobre si, Jesus fez isso, todas as nossas enfermidades. Então, baseado nisso que eu falei como um princípio, você como crente, quando ora sobre a palavra de Deus, diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, nenhuma dessas enfermidades, daqueles que estão aqui à frente, pertence a você. E eu quero então, na autoridade do nome poderoso desse Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas enfermidades, eu quero repreender agora essa declaração de morte que há em cada uma dessas enfermidades. Eu repreendo na autoridade do nome poderoso de Jesus, arranco agora com a mão do meu espírito essa enfermidade, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu declaro sanidade completa sobre cada uma dessas pessoas, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Senhor, eu repreendo todo espírito maligno de enfermidade. Sai agora no nome de Jesus. E se houver aqui alguém que tem algum tipo outro de dívida, que não seja de enfermidade, eu repreendo também na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Pai amado, eu coloco as nossas vidas no seu altar, Pai. E te agradeço porque o Senhor é aquele que tem nos ensinado a andar segundo a sua intimidade, Pai. Nós queremos conhecer o Senhor na intimidade, Pai. Nós queremos que o Senhor se revele conosco para nós, Pai, assim como o Senhor revelou, por exemplo, para Eliseu, quando mostrou para ele por uma visão, para que ele pudesse clamar ao Senhor e falar com que o Senhor falasse com o seu moço ali, para que ele enxergasse que havia um exército de anjos ali defendendo a eles, Pai. Nós precisamos crer dessa forma, Senhor. Ensina-nos de uma forma sobrenatural que o Senhor está guardando a cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos colocados pelo Senhor para viver eternamente na sua presença. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sendo usados pelo Senhor para levar a salvação a outras pessoas. Assim como o Senhor usou ali o Stanley e o Moisés para falar com aquele moço.
mesmo que fosse aparentemente uma brincadeira, chamando-os de vaso, que nós possamos aprender a ser vaso nas mãos do Senhor, para a honra e para a glória do seu nome, e que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos.